plenário aprova o texto principal do projeto de lei que permite a privatização de distribuidoras de energia elétrica. Comissão mista aprova a criação de frete mínimo para transporte de cargas. E esta edição destaca também: a cadeia de distribuição dos combustíveis e o tabelamento de frete são discutidos na Câmara. E Comissão Geral debate o fim dos incentivos fiscais como solução para tapar o rombo das contas públicas. Boa noite em Brasília, 11 horas e 50 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto de lei que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia elétrica sob controle da Eletrobras. O plenário também concluiu a votação da proposta que permite à Petrobras negociar a exploração do pré-sal. A gente vai falar com a repórter Dini Moraes, que acompanhou as votações e tem todos os detalhes para a gente. Olá, Dini, foi uma sessão longa e com muita obstrução, né? Exatamente, Jaciene. Boa noite para você, gripada aí, né? Verdade. Mas faz parte dessa época do ano, né? Todo mundo fica gripado aí. Bom, aqui no plenário também, aqui na Câmara também tem muita gente gripada, mas foi um dia de muito trabalho, viu? Só de sessão aqui no plenário da Câmara dos Deputados foram mais de 10 horas. Isso sem contar as 2 horas de sessão do Congresso Nacional, que foi feita logo no começo da tarde. Mas então, aqui na sessão da Câmara, Jaciene, como eu falei, foram 10 horas, e essa parte, tanto o projeto que tratava da Petrobras, quanto o projeto que trata das distribuidoras de energia, incluindo aí essas da Eletrobras e uma que é do governo do estado do Amapá, sofreram forte obstrução, ou seja, os partidos de oposição tentaram o que puderam para tentar derrubar a votação ou atrasar ao máximo, né? E realmente foi uma votação muito longa, só que o governo conseguiu maioria e conseguiu terminar de votar, então, aquele projeto que trata da Petrobras, ou seja, do direito da Petrobras explorar uma área específica do campo do pré-sal do petróleo, e aí o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo. Então, a Petrobras está autorizada com esse projeto a negociar esse direito exclusivo, com uma tributação exclusiva, um pagamento de royalties exclusivos. E também essa outra proposta da Eletrobras, que aí, na verdade, abre o caminho para que essas distribuidoras de energia sejam vendidas para iniciativa privada também. E trata também de outros pontos, como, por exemplo, como reembolso das geradoras de energia por causa de prejuízos, enfim. Vamos dar uma olhadinha na reportagem que ela traz mais detalhes. Esta quarta-feira foi dia de votações polêmicas no plenário da Câmara. Primeiro, os deputados terminaram de votar a proposta que permite à Petrobras negociar com petroleiras privadas o direito de extrair 3,5 bilhões de barris de petróleo e gás com tributação mais vantajosa, no regime que hoje é exclusivo da Petrobras, a chamada cessão onerosa. O texto ainda permite adiantar a licitação de cerca de 10 bilhões de barris de petróleo nessa mesma região, mas aí por um outro regime, o de partilha, em que a União fica com parte do que é extraído pela petroleira privada. Esse novo leilão pode trazer dinheiro ao caixa do governo. A Petrobras tem uma capacidade de cerca de 2,3 milhões dia, o que dá 1 bilhão por ano. Olha o tamanho dessa riqueza, que já é estimada em cerca de 11 a 17 bilhões de barris de óleo refinado, podendo ter capital para investir, gerando riqueza para a própria Petrobras, para que ela possa investir fora dessas áreas de cessão onerosa. Olha que vantagem que é para o país, que vantagem para a Petrobras. Estamos abrindo totalmente o pré-sal, que inclusive exige uma exploração com muito cuidado ambiental, para que fique aberta a sanha das grandes corporações transnacionais, que não têm nenhuma preocupação nem com o desenvolvimento nacional. Apesar das divergências, o projeto foi aprovado e segue ao Senado. O plenário, então, passou para outra proposta polêmica, a que permite que 6 distribuidoras de energia da Eletrobras, nas regiões Norte e Nordeste, sejam privatizadas, assim como a distribuidora do Amapá, que hoje pertence ao governo estadual. O assunto colocou em lados opostos partidos de oposição e governistas. Não me venham com essa ideia de que essas empresas não têm que ser privatizadas. É urgente o processo de privatização das distribuidoras para salvar a Eletrobras?
salvar o cidadão brasileiro. É claro que o povo é quem vai pagar com tarifas altas, com baixo investimento e com a qualidade muito mais baixa de serviço. É importante a sociedade brasileira entender que essas distribuidoras hoje consomem dinheiro do orçamento público, da saúde, da educação, que estão sendo canalizados para a ineficiência dessas distribuidoras. Não queremos a votação de matérias que levam à privatização do setor elétrico. Este governo e este parlamento, se aprovar estas matérias, estão comprometendo o desenvolvimento nacional por gerações. Bom, como se pode perceber, estava em votação um projeto apenas que tratava de distribuidoras de energia, né? Mas o debate todo, ele foi muito mais profundo, ele foi inclusive de visões opostas do papel do Estado e do papel das empresas estatais no desenvolvimento do país. Enfim, o texto base foi aprovado, é o texto que vai ser utilizado aí como texto principal, digamos assim, só que ficaram faltando mais de 10 pedidos feitos pelos partidos de modificação neste texto principal. Essas mudanças, que a gente chama aqui de destaques, ficaram para ser apreciadas na semana que vem. Tudo isso, Jaciene, foi, na verdade, fruto de um acordo entre os partidos de oposição e o presidente da Casa, em que os partidos de oposição abriram mão da obstrução, né, de tentar derrubar a sessão, e, em troca, o presidente da Câmara se comprometeu em não colocar em votação um projeto ainda mais polêmico, que é aquele projeto de votação da privatização, que permite a privatização do sistema Eletrobras. Tá certo, Dini, ainda tem muita discussão pela frente, né? A gente acompanha tudo aqui, né? Exato, na verdade, o desdobramento desse acordo também vai vir na semana que vem. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Dini. Boa noite, Jaciene. Boa noite. Em junho, o governo aceitou fazer um acordo para acabar com a paralisação dos caminhoneiros. Uma das principais medidas que a categoria reivindica é a criação de um frete mínimo, que foi aprovado hoje na comissão especial que analisa a proposta. A reunião foi rápida. Em minutos, deputados e senadores aprovaram a criação da tabela de frete mínimo para o transporte de cargas. A multa para quem desobedecer vai ser o dobro do devido. A criação do frete mínimo é uma demanda antiga dos caminhoneiros. É uma nova etapa na vida do transporte rodoviário de cargas, especialmente voltado para o autônomo, pequeno e médio empresário. A proposta do governo passou por algumas mudanças. São elas: a criação de um gatilho. Sempre que o preço do diesel variar mais de 10%, será criada uma nova tabela de frete. A possibilidade de criar diferentes tabelas para diferentes setores de transporte, como os que transportam contêineres, por exemplo. Responsabilização daqueles que oferecerem e anunciarem fretes abaixo do mínimo. E a anistia para multas recebidas nos dias de paralisação, de 21 de maio a 4 de junho. Essa última mudança aí merece um pouquinho mais da nossa atenção. A anistia começa pelos caminhoneiros, mas beneficia também os transportadores. Eles podem ser alvo de ações porque não cumpriram a tabela de frete mínimo imediatamente. Então eles querem uma anistia e também um prazo para se adequar a essas mudanças, o que é negociado com os caminhoneiros. Ninguém quer viver de multa, ninguém quer viver da disputa judicial, quer viver do seu trabalho. Então, se isso harmoniza, vai dar condição da gente começar a trabalhar e voltar o país à vida normal. É uma discussão que não está resolvida, nós ainda temos que conversar com ambas as partes e isso poderá avançar se for uma data próxima agora, né, eu imagino, e se tiver um amplo acordo com todos os líderes caminhoneiros e tiver um acordo com os líderes partidários que garantam a votação no prazo mais rápido possível. Nós queremos aprovar, nosso empenho é aprovar antes do dia 17, tanto na Câmara quanto no Senado. A proposta do frete mínimo foi aprovada na comissão mista e agora vai ser debatida e votada na Câmara e no Senado. Uma audiência pública da Comissão de Viação e Transportes reuniu nesta quarta-feira representantes da Agência Nacional do Petróleo, da Petrobras, do Ministério do Meio Ambiente e do CAD para discutir a logística de cadeia de distribuição dos combustíveis. Para o CAD, o tabelamento dos fretes é uma ameaça à livre concorrência. Entre as mudanças sugeridas para melhorar o setor está a permissão de venda do etanol direto dos produtores aos postos de abastecimento. A
cadeia de produção e distribuição de combustíveis é grande, envolve ao todo 130 mil agentes, como mostrou o representante do Ministério de Minas e Energia. Ele citou as leis que regem o setor, que têm como objetivos a proteção dos consumidores, a garantia da oferta em todo o país e a livre concorrência. Um dos gerentes da Petrobras deu mais detalhes sobre o trabalho das refinarias, que é o elo inicial da cadeia, e explicou que a Petrobras monitora diariamente os estoques e entregas em todas as unidades, mas não tem controle sobre outros agentes responsáveis pela distribuição até os consumidores. São vários elos da cadeia e nós somos o primeiro elo, um elo importante, mas que depende também para que o produto chegue ao consumidor final de outros elos, né? Então, nós não temos, a Petrobras não tem gestão e gerência em cima de outras empresas. Isso aí compete à Agência Nacional de Petróleo, que coordena, na realidade, todas as ações, orientando a própria Petrobras como as distribuidoras. Os representantes do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e da Agência Nacional do Petróleo ressaltaram a necessidade de garantir a livre concorrência no mercado de combustíveis sem que haja tabelamento. Eles apresentaram algumas sugestões para evitar transtornos, como a falta de combustível durante a greve dos caminhoneiros. A malha ferroviária aparece como uma alternativa para investimento, não investimento que aconteça de uma hora para outra, mas eu acredito que seja algo que a gente possa abrir os horizontes e tentar estudar mais o assunto, se aprofundar para ver os benefícios. O chefe do CAD apresentou um documento finalizado em maio deste ano com 9 sugestões para melhorar o mercado de combustíveis. Uma delas é permitir a venda direta do etanol. Porque quando sobe o preço do diesel e aí da gasolina, do petróleo no caso, por que subir o preço também do álcool? Se o álcool não é derivado do petróleo. Por que não permitir que as distribuidoras possam ter os postos também? O preço não pode diminuir para o consumidor? Por que não? Por que não pensar também em possibilitar os postos de autoatendimento? Isso é uma realidade mundo afora isso. Então são várias propostas que independem de um esforço hercúleo. O que ficou muito marcado aqui, e todos eles deixaram bem nítidos, os representantes, que é necessário sim fazer um aprofundamento. E nós já temos um documento. Eu disse aqui, o documento não é de uma assessoria, de uma consultoria, não é de um analista, é do CAD. O governo federal deixa de arrecadar 287 bilhões de reais em impostos e contribuições com a política de concessão de incentivos fiscais a alguns setores da economia. Já o rombo nas contas públicas deve chegar a 159 bilhões de reais neste ano. A solução para tapar esse rombo seria acabar com os incentivos fiscais? Deputados e especialistas reunidos em comissão geral nesta quarta-feira se dividiram na resposta. Alguns defenderam o fim da política de renúncia fiscal. Outros acham que ela deve ser reavaliada. Os debatedores destacaram que a atual política de incentivos tributários não é transparente. Desde 2009, o governo federal vem intensificando a adoção de políticas de desonerações tributárias e parcelamentos de dívidas, os chamados refis. E essas medidas de incentivo têm impactado a arrecadação por vários exercícios. É possível observar nos últimos 10 anos o salto que foi dado em termos de gastos tributários. Saímos de 3,33% do PIB, chegamos a quase a mais de 4,6%, a mais de 4,5%. Ou seja, o gasto tributário saltou de 116 bilhões de reais em 2009 para 275 bilhões no ano passado. Para 2018, a estimativa é que esse valor supere 287 bilhões de reais. Como a arrecadação federal somou 1,34 trilhão de reais no ano passado, as renúncias fiscais representaram 20% das receitas da União. Paulo Clias, do Ministério do Planejamento, defendeu que os incentivos fiscais sejam adotados apenas em casos de emergência e com as contrapartidas garantidas. O que aconteceu é que se começou uma espécie de uma experiência
do mal, tá certo? Com 4 ou 5 setores, isso criou uma fila, são mais de 60 setores hoje beneficiados, sem nenhum tipo de contrapartida ou de exigência de geração de emprego, por exemplo, por parte das empresas. Charles da Silva Campos, da FENAFISCO, alertou para a falta de controle do governo federal sobre os incentivos fiscais que são concedidos às empresas e citou um dado preocupante. De acordo com o TCU, 44% das renúncias fiscais no governo federal não tem qualquer controle. Nós estamos falando de algo em torno de 125 bilhões de reais em renúncias que o TCU diz que não há controle nenhum. Eu fico a imaginar quanto dessa renúncia fiscal concedida nos estados não tem controle algum. Além da falta de transparência, outro ponto da política do governo chamou a atenção de especialistas e deputados que participaram da comissão geral: a falta de critério na concessão dos benefícios. Bebidas adoçadas, por exemplo, que contam não só com uma alíquota baixa, mas também com diversos benefícios e isenções de impostos. Não é justo, dentro da lógica fiscal, que as bebidas adoçadas custem bem menos do que as bebidas saudáveis. A realização desta comissão coloca foco neste assunto no momento de particular dificuldade financeira da União, aí compreendidos os seus entes integrantes. E caberá a todos nós dar continuidade às informações que aqui sejam apuradas. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.